Ajuda ele lá. Okay. Você consegue abrir a tela aqui para eu ver o que está acontecendo? Entra aqui. Mais uma vez, bom dia, senhor Valdir. Obrigado pela presença. Gostaria de adverti-lo que Vossa Senhoria tem o compromisso de dizer a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade, sob pena de incorrer junto às sanções do crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Sim. Informo também que a imagem de Vossa Senhoria será transmitida na rede internacional da internet, tá? Okay. Noticio ainda que até o presente momento o investigado, a Prefeitura Municipal, na pessoa do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Alex Eusébio Torres, não compareceu e nem encaminhou o defensor. Todavia, atesto que o investigado será intimado para ter vista dos autos e conhecimento sobre o teor das informações exaradas pelas testemunhas. Senhor Valdir, eu gostaria de lhe dar os parabéns pela coragem que o senhor teve em preparar o relatório do dia 14 de março. Relatório de irregularidade dos micro-ônibus. O senhor, de forma clara, o senhor atesta. Eu gostaria que o senhor confirmasse a sua assinatura e se o documento é fiel, é uma cópia do documento que o senhor encaminhou ao senhor prefeito, à prefeitura. Sim, confirmo. Assinatura. O senhor confirma a assinatura e confirma o teor do que consta no documento. Não entendi a pergunta. O senhor confirma a assinatura, que é do senhor, e todas as denúncias. Está escrito ali. Está escrito. Está escrito. Sim, confirmo. Tá. Qualquer dúvida que o senhor tenha, pergunta, que nós estamos aqui também para esclarecer as suas dúvidas de entendimento, certo? Certo. Só procure falar bem próximo do microfone para que nós possamos ouvi-lo com clareza. Valdir, posso? Eu só gostaria de deixar consignado o que eu coloquei inicialmente, que o senhor Valdir, ele confirma a assinatura do documento do dia 14 de março e o relatório das irregularidades dos micro-ônibus. E aí esses micro-ônibus eram um serviço prestado para a empresa Real do Vale. Sim. Sim. Tá. Eu inicialmente eu gostaria de ler o que o senhor colocou para que nós ficássemos cientes e bem claro de tudo que foi colocado. O senhor, no cabeçalho, o senhor se identifica e coloca o seguinte: junto ao setor do departamento jurídico, na presença do assessor jurídico e do procurador jurídico municipal, informando que os micro-ônibus da empresa Real do Vale têm apresentado inúmeras irregularidades abaixo descritas. Os micro-ônibus com excessivo quebras, ocasionando a ausência de transporte escolar para que os alunos possam ser transportados para as respectivas escolas. O senhor confirma isso? Sim. Gostaria que isso fosse colocado em ata. Eu vou repetir para facilitar a colocação na ata. Os micro-ônibus com excessivo quebras, ocasionando a ausência de transporte escolar para que os alunos possam ser transportados para as respectivas escolas. Ocasionando a ausência de transporte escolar para que os alunos possam ser transportados para as respectivas escolas. Vamos colocar são vários itens, esse item 1, não está aqui item 1, mas na nossa ata eu vou enumerar. Então, esse item que eu ditei, item 1. Item 2.
Os micro-ônibus, e aí nós estamos falando da empresa Real do Vale, os micro-ônibus não possuem pneu reserva. O senhor confirma isso? Sim, é. Tá. Obrigado. Denominado STEP, vírgula, deixando-os sem condições de transporte quando os pneus furam. Deixando-os sem condições de transporte quando os pneus furam. Repetir. Os micro-ônibus não possuem pneu reserva, denominado STEP, vírgula, deixando-os sem condições de transporte quando os pneus furam. Item 3. Os micro-ônibus não possuem veículo reserva. Ou seja, a empresa Real do Vale, aí eu estou fazendo uma colocação para que possa haver entendimento desse item. Os micro-ônibus, a empresa Real do Vale não possui um ônibus reserva, certo, senhor Valdir? Sim. Então o senhor confirma. Agora eu vou ler o... Os micro-ônibus não possuem veículo reserva para o caso de quebra dos mesmos, vírgula, deixando os alunos sem transporte escolar. Mas eu estou colocando em ata. Vou colocar em ata item por item. Certo? Podemos ir para o quarto item. Os micro-ônibus não possuem motorista reserva, deixando os alunos sem transporte escolar. O senhor confirma também esse item? Sim. Os micro-ônibus não possuem motorista reserva, deixando os alunos sem transporte escolar. Pode ser quinto item? Quinto, os micro-ônibus têm acarretado total transtorno para os alunos dos bairros. Repetindo, os micro-ônibus têm acarretado total transtorno para os alunos dos bairros do São Sebastião, São Caetano e Catuçaba. Vossa Senhoria confirma? Sim. Muito bem. Então, só vou repetir os 3 bairros para dar sequência no seu texto. Bairros do São Sebastião, vírgula, São Caetano e Catuçaba, que ficaram sem aula, vírgula, face à ausência de seus transportes escolares, oriundo dos problemas supramencionados. Oriundos dos problemas supramencionados. Eu estou ditando literalmente o que está no texto. E agora eu vou fazer alguns comentários para a gente entender e aí o senhor poder nos responder nos questionamentos. O senhor diz aqui, relata ainda que chegou a presenciar, isso não há necessidade de colocar em termos por enquanto. Relata ainda que chegou a presenciar um dos micro-ônibus parado por falta de manutenção mecânica e sem a sinalização de segurança. Triângulo de segurança, sendo que tais veículos estão substituídos por veículos da municipalidade, de modo a evitar um colapso do transporte escolar. E mais, na data de hoje, 14 de março, data do documento que o senhor assinou, novamente, os veículos deste município foram obrigados a substituir os micro-ônibus
de modo a obstar que os alunos ficassem sem transporte escolar ao final das aulas. Outro parágrafo. Frente às graves irregularidades acima mencionadas, correlatas aos micro-ônibus do transporte escolar desta municipalidade, solicitei a presença da assessora de educação, naquela época, Flávia Soares Ribeiro Siles, que neste ato ratificou todas as irregularidades acima mencionadas, solicitando providências urgentes para evitar prejuízos para os alunos e para o próprio erário público. O presente relatório das irregularidades dos micro-ônibus foi elaborado em 3 vias, sendo que uma delas retidas no protocolo e as demais entregues à assessora da educação e o chefe de transporte da educação. Sendo assim, após protocolado o presente relatório das irregularidades dos micro-ônibus, solicito que o presente expediente seja encaminhado com urgência, grifos do documento, para o nobre prefeito municipal, para que conhecimento e providências, e, sendo necessário, retornem o expediente para o parecer jurídico. Assinado, Valdir dos Santos Silva, chefe do transporte escolar. Agora eu gostaria que colocasse em termos os signatários do documento. Senhor Valdir dos Santos Silva, chefe do transporte escolar. Senhora Flávia Soares Ribeiro Siles, assessora da educação na época. Dr. Flávio Almeida Bonafé Ferreira, assessor jurídico. Dr. Diego Fernandes Barbosa, procurador municipal. Flávio Almeida Bonafé Ferreira, assessor jurídico. Ferreira. Flávia Soares Ribeiro Siles. Cília. E a assessora, o doutor Flávio, assessor jurídico. E o quarto, o doutor Diego Fernandes Barbosa, que é o procurador municipal. Diego Fernandes Barbosa. Senhor Valdir, agora eu vou deixar que os colegas aqui, o relator e o secretário, façam alguns questionamentos, depois eu retomo para eu fazer os meus questionamentos. Valdir. Valdir. Vai falar? Mas... Só rapidinho. Valdir, primeiramente, bom dia. Eu tive, no mês de março, muitas reclamações de professoras, né, de núcleos rurais, principalmente lá no bairro dos Caetanos, né? E numa visita que eu fiz lá na escola Joaquim Ribeiro de Almeida, né, no bairro de São Caetano, aconteceu de uma van, ela quebrar, e inclusive eu conversando com a diretora responsável pela escola, a Patrícia, ela havia me dito que já eram várias vezes mesmo que esse veículo vinha quebrando, né? E era um veículo que transportava crianças, mas crianças pequenas mesmo, né? Criança de 2, 3 anos, acho que as mais velhas deviam ter 4 anos. E ela estava assim muito, né, irritada que essa Kombi quebrava diversas vezes, inclusive de crianças ficarem no meio do caminho, que eu acho que essa linha ela faz sentido lá
Dr. Rubens, bairro do Rio Acima, naquela região lá. E que essa van já tinha quebrado 5, 6 vezes, até 7 vezes. Você tem alguma informação? Você confirma se esse número, porque diz que uma Kombi tinha quebrado várias vezes no mesmo mês, uma van, o que atestava que ela não tinha condições de ser usada pela população, né? Até um dia depois, nesse dia que eu estava lá, depois as crianças ficaram mais 1 hora e meia, 2 horas, atrasando o retorno dela para as casas, né? E depois eles ligaram, eu acho que você atendeu, mandou um veículo lá para estar transportando essas crianças, eu não sei. Isso procede a informação dela, que esse veículo quebrou várias vezes no mês de março? Eu não me recordo dessas irregularidades. Porque a minha irregularidade que eu fui apontado um mês total. Então, ou seja, eu fiz um documento baseado em tudo o que aconteceu em relação. Entendeu? Eu apontei tudo. Eu não apontei o núcleo. E aonde você afirma que tem uma van, não é uma van. Lá é a linha do Rio Acima. Do Rio Acima, não sei exatamente. Do Rio Acima, lá não é van. Desculpa. O senhor só trocou o nome. Ok, o nome. Essa linha do Rio Acima, o serviço é prestado por qual empresa? Pela empresa Real do Vale. Real do Vale. Então, deixa consignado que o relator, ao questionar a quebra de um veículo, não é isso? A quebra de um veículo na linha, qual linha? Da Rio Acima. Da linha do Rio Acima, o depoente afirma que não é van, e sim um micro-ônibus da empresa Real do Vale. Eu afirmo que eu fiz um relatório baseado em geral. Eu não estou afirmando que seja lá que quebrou. Porque aonde que quebrou, eu afirmei em documento. A questão de atrasar a condução, isso daí é uma coisa normal de atrasar uma condução. Que nem nós pegamos o mês de fevereiro, é um mês de muita chuva. O nosso transporte da prefeitura também atrasa. Não consegue chegar até um certo lugar. O Vanzo Virgílio conhece muito o estado rural. Até inclusive perto da casa dele tem um lugar chamado Rubens, Dr. Rubens. Ele sabe que lá as condições são péssimas de chegar. Então, ou seja, isso daí no meu entender, a gente tem muita dificuldade quando chove. Mas atrasar, isso é normal, mas o meu relatório não foi especificamente para aquela linha, que vocês estão dizendo. Foi feito em geral. Eu peguei todos os núcleos. Tá. Essas irregularidades elas ocorreram em várias linhas, certo? Não, ele especificou aí. Sebastião, Capsaro. Não, em várias linhas. Que... As três citadas, certo? Se você quiser fazer um questionamento. O vereador Wanderson vai fazer o questionamento. Eu acho que eu tenho fotos Pode falar, pode. Bom dia. Dia. Sobre o comentário, conheço todas as estradas, né, do município. Eu queria só começar aqui. A responsabilidade de uma empresa contratada e paga pelo dinheiro público em caso de quebras ou em casos de socorros, caberia à empresa, não à prefeitura. Você concorda? Tem que ver o que está no contrato. Na verdade, não havia contrato. Porque eu sou responsável pela, vamos supor assim, eu meço as quilometragens, entendeu? Eu sou responsável também para que todos os alunos cheguem na escola. Como é que eu vou deixar um aluno para trás? Então, mas eu vou só dizer assim, se porventura eu tivesse uma empresa prestadora de serviço a um poder público, eu sou responsável de cumprir, eu recebo para buscar aluno e recebo para transportar. Se quebrar um ônibus, eu tenho que pôr outro. Eu vejo que o executivo não poderia estar fazendo esse socorro e nem emprestando o carro da prefeitura para suprir essas quebras. Isso o senhor relata no seu parecer aqui,
E isso também foi relatado pela Flávia ontem. A Flávia disse que o senhor, por várias vezes, foi prestar esse socorro e nos carros da prefeitura. Isso o senhor relata aqui. E a Flávia também falou ontem. Então o senhor concorda que isso não deveria ter sido feito. Mas eu vejo que, por um outro lado, o senhor agiu dessa forma para que não acarretasse danos, que os alunos não perdessem aula. Mas isso não caberia ao Poder Executivo resolver esses problemas, sim a empresa Real do Vale. O senhor concorda? Não entendi sua pergunta ainda. Nobre vereador, o senhor me permite tentar, vamos ver se eu consigo. Vamos procurar fazer questionamentos diretos e respostas diretas. Tem um contrato de prestação de serviço da empresa Real do Vale para transportar alunos. Não tem nesse contrato que, se quebrar o ônibus, a prefeitura vai suprir. Ou seja, a prefeitura vai colocar o ônibus. Não tem isso. Então, qual é a obrigação do prestador de serviço em transporte de aluno? Se der algum problema no ônibus, ele tem que ter um reserva, manda um socorro, resolve o problema. O questionamento do vereador Wanderson é claro. No caso de quebra de um veículo da empresa Real do Vale, o senhor, em algum momento, mandou o veículo da prefeitura socorrer aquele veículo que estava quebrado? Esse é o questionamento. Sim ou não? Sim, mandei. Satisfeito, vereador? Então eu gostaria de colocar em ata isso para a gente ir harmonizando o nosso questionamento. E o senhor poderia afirmar quantas vezes o senhor teve que atuar e de forma precisa, como funcionário público, sempre ciente da sua obrigação? Quantas vezes o senhor mandou que um veículo municipal se fosse socorrer veículos da empresa Real do Vale? Não me recordo das datas específicas, porque a gente faz uma planilha e é mandado para a prefeitura. Sim, mas então, mais ou menos o que o senhor lembra? Eu lembro que está documentado, que está aqui, ó. Dia 14 de março, eu lembro que está documentado, porque já está aqui. Agora a planilha é fechada. Então, ou seja, vai para a prefeitura. De lá, fica lá. Tá, senhor Valdir, a minha pergunta ela é bem direta. O senhor mandou veículos da prefeitura socorrer micro-ônibus da empresa Real do Vale e por mais de uma vez. Confirma isso? Sim. Sim. Eu gostaria que isso fosse constado em ato. O vereador está satisfeito? Mais um questionamento? No dia 14 de março, eu acredito... Se alguma vez, na verdade assim, quem era o responsável direto da empresa Real do Vale aqui em São Luís? Porque se quebrava um ônibus, o senhor teria que ter contato com alguém. Quem era o responsável real, da empresa Real do Vale aqui em São Luís? Da Real do Vale? Isso, que o senhor tinha conhecimento. O responsável ou o dono? O que gerenciava a empresa aqui em São Luís? Porque o responsável aqui, que eu sei, é o Rogério. Rogério César Lins. Então, ele era o responsável pela empresa Real do Vale, no qual o senhor tinha contato aqui em São Luís, em caso de quebra, em caso de socorro, com quem quem era o responsável sobre a empresa Real do Vale, se o senhor tinha contato? Toda vez que eu fiz contato, eu fiz com o Rogério. E o senhor chegou a ver ele aqui em São Luís? O senhor esteve com ele? Eu vi ele. Por mais de uma vez o senhor esteve com o Rogério aqui em São Luís? Sim. Em nenhum momento o doutor Zé Rodolfo interagiu ou interviu na empresa Real do Vale? Pediu para fazer alguma coisa ou para socorrer algum ônibus? Não. Algum micro-ônibus? Não. Eu não me recordo também. Não recordo. Mas que eu tenho certeza que não. Que o vereador Wanderson perguntou ao depoente quem era o responsável pela empresa Real do Vale no município. O depoente afirma que era o senhor Rogério César Leite. Isso?
Rogério, senhor Rogério. Ele é de Cunha. Tá, o senhor sabe de que cidade que ele é? Ele morava em qual cidade? De Cunha, eu acho que em Cunha. De Cunha. Não sei. O senhor Valdir confirma que o senhor Rogério é de Cunha. E que quando tinha algum problema, o senhor reportava a ele. O senhor tinha um celular dele e entrava em contato. Certo? O senhor gostaria de fazer um questionamento? Eu gostaria de fazer um questionamento. Senhor Valdir, o senhor trabalha no setor de trânsito, na parte de controle dos micro-ônibus, desde que data? Trabalhei de janeiro. Desde janeiro. O senhor já tinha experiência em trabalhar nessa área específica de fiscalização de veículos, de cuidar de veículos? O senhor já tinha trabalhado nisso? Trabalhei em várias empresas, mas... Em várias empresas? Em que setor específico o senhor trabalhou? Trabalhei com máquinas, caminhão, trabalhei em empresas grandes, entendeu? Sim, mas em qual cargo o senhor ocupava? Motorista, operador de máquina, encarregado? Eu queria que o senhor me dissesse isso, porque eu gostaria de constar em ata a sua especificação técnica de profissional. Em carteira registrada, eu trabalhava como operador de máquinas, mas ajudava no auxílio do serviço. Então, posso colocar em ata que na sua carteira profissional o senhor é operador de máquina? Não, o último emprego meu daí não. O último emprego meu eu trabalhei no parque, como guarda, como vigilante. Mas tudo bem, o senhor teve experiência em operador de máquina. Não, a pergunta é direta, sim, a resposta, sim, por favor, direta. O senhor trabalhou como operador de máquina? Sim. Sim. E isso com carteira registrada? Sim. Tá. Essas perguntas são importantes porque eu preciso qualificar o senhor. O depoente, ele afirma que trabalhou como operador de máquina. Isso já há quanto tempo, senhor Valdir? Há uns 3 anos. Depois motor de caminhão. Tá. E há 3 anos atrás, qual período o senhor trabalhou como operador de máquina? Não entendi. Qual período que o senhor trabalhou como operador de máquina? Isso pode ser o que consta em carteira, não tem problema. Não me recordo direito, mas desde... 1 ano, 2 anos? Aos 3 anos. 3 anos. Então podemos colocar que o senhor trabalhou como operador de máquina. Que tipo de máquina que era? Motoniveladora, pá carregadeira? Eu era operador, na minha carteira fechada de operador geral. Operador geral de máquinas. Operador geral de máquina. Então o senhor tinha habilidade em operar uma motoniveladora, conhecida patrol, uma carregadeira, reto, escavadeira, tudo bem. Então, que tinha experiência em operador de máquina e constava isso em carteira. Tá. Aí depois o senhor trabalhou no Parque Santa Virgínia em qual cargo? Tá, como vigilante, que seria a guarda ambiental. Como vigilante após, posso dizer recentemente, como vigilante guarda florestal. No Parque Santa Virgínia? Isso. No Parque Santa Virgínia. Tudo isso eu gostaria que conste em ata. Vou perguntar aqui, fazer uma pergunta. Um momentinho. Senhor Valdir, por favor, responda próximo do microfone para eu poder ouvi-lo. O senhor gostaria o senhor como operador de máquina experiente, eu só gostaria de traçar algumas considerações em relação à manutenção preventiva e manutenção corretiva. O senhor tem conhecimento disso, com certeza. Qualquer empresa que presta serviço para o poder público, ela tem que ter esses dois tipos de manutenção. Manutenção preventiva, eu vou esclarecer, porque com certeza muitos que estão nos ouvindo, e os internautas me perdoem pela dificuldade que nós estamos tendo na transmissão, porque o seu depoimento está sendo muito aguardado e estamos tendo congestionamento do sistema internacional de informação aqui, que é a internet. Então, em alguns momentos, a internet está saindo do ar. Mas o seu depoimento é muito importante. Então, voltando à parte de manutenção preventiva. Manutenção preventiva é aquela que nós fazemos em máquinas, em caminhões, em carros,
antes que o problema ocorra. Ou seja, aquela manutenção de trocar o óleo, de trocar o pneu quando está gasto, a bateria que está já para vencer, correias, manutenção preventiva, o próprio nome já complementa o entendimento dele. Previne, antecipa o problema. Manutenção corretiva é aquela que se faz quando o problema ocorre, seja em um equipamento, seja em uma máquina, seja em um carro, seja em um micro-ônibus, seja em um veículo. Então temos dois tipos de manutenção muito simples de entender, corretiva e preventiva. O senhor entendeu perfeitamente a minha colocação. A minha pergunta é simples, clara e objetiva. Onde que eram feitas as manutenções preventivas da empresa Real do Vale aqui em São Luís do Paraitinga? Não sei. O senhor não tem conhecimento de um pátio de manutenção da empresa Real do Vale em São Luís do Paraitinga? Ela operava com quantos veículos aqui? Quantos veículos? Quantos veículos? Cinco veículos. 5 veículos? E quantas linhas? 5 linhas. 5 linhas. Então o depoente afirma que a empresa Real do Vale tinha no município 5 veículos à disposição para 5 linhas. Aí confirma aquilo que o senhor colocou no relatório, que ele tinha 5 veículos e com 5 linhas não tinha veículo de reserva, certo? Certo. Sim. Tá. E confirma também, só estou confirmando, que o senhor desconhece um pátio de manutenção, uma oficina que a empresa Real do Vale fazia a manutenção preventiva. Sim. Sim, o senhor não tem conhecimento? Não tem conhecimento. Tá. E como que a empresa Real do Vale fazia a manutenção corretiva? Quando o veículo quebrava, como que ela fazia isso? Eu sou responsável de cuidar da manutenção dos transportes da prefeitura. Dos terceirizados, eles que têm que ver aonde que eles vão fazer a manutenção deles, porque... Sim, mas, senhor Valdir, não vou repetir para o senhor entender com perfeição o meu questionamento. O senhor é responsável pelos veículos da prefeitura. E pelo que o senhor me falou no início, até mesmo pelo documento que o senhor assinou, o senhor também é responsável pelo funcionamento dos transportes dos alunos. Certo? Na logística disso, cabe ao senhor, num problema, o senhor noticiar a prefeitura, como o senhor fez muito bem. O meu questionamento é saber como que essa manutenção era feita. Me parece que o senhor não tinha conhecimento disso. Não. Tá. O depoente afirma que não tinha conhecimento de como a manutenção preventiva e corretiva era executada nos veículos da empresa Real do Vale. Agora, uma questão importante, e eu vou adverti-lo de que mentir em testemunho, o senhor está praticando falso testemunho, certo? Então o senhor poderá sofrer as penalidades da lei. Advirto para que o senhor fale a verdade. Quando esses veículos quebravam, o senhor pegava um telefone, fazia um contato com quem? Com o Rogério. Tá. E ele se encontrava no município de São Luís do Paraitinga? Às vezes estava viajando, às vezes ele estava andando. Como assim? Eu não entendi ainda. Você quer saber se ele esteja no município? Veja bem, eu tenho uma empresa que tem 5 veículos aqui. Certo. O senhor, no início, falou que o senhor se reportava ao Rogério, que é o dono da empresa. Certo? Ele faz parte do contrato social da empresa com 99% da empresa. É o dono. Não tinha encarregado. Não tinha um encarregado que ficava aqui, ficava na oficina, ficava na garagem. O senhor desconhece esse dado. Então, tudo bem. Quando o senhor tinha um problema com o micro-ônibus, o senhor não se reportava ao Rogério, certo? Esse Rogério resolvia o problema imediatamente? Ele vinha resolver o problema. Ele vinha de onde?
De onde ele estava? Tá, mas via imediatamente. Sim. Tá. Vou refazer a pergunta de uma outra forma. Em nenhum momento o senhor se dirigiu ao senhor José Rodolfo para resolver o problema da Real do Vale? Não. O senhor tem certeza disso? Tenho. Tá. Eu tenho informação, gostaria de notificá-lo, de que o senhor Rogério é motorista da Câmara Municipal de Cunha. Informação. Vou checar essa informação. E que ele ficava em Cunha, prestando serviço para a Câmara Municipal de Cunha. Então eu não estou conseguindo entender como que ele ficava em 2 lugares e prestava, te socorria com presteza em relação aos problemas da Real do Vale. Certo? Mas gostaria de deixar consignado isso em ata, tá? O Valdir, o vereador Marcelo vai fazer o questionamento. Depois desse comunicado que você fez aí, da questão do transportes, eu não vi mais reclamação, porque o pessoal procura, me ligava, aí se confirma que eu não vi no mês de abril, no mês de maio, nenhuma denúncia, reclamação que o carro tinha quebrado. Você pode confirmar isso daí? Não, porque as pessoas procuram a gente também, quando estava acontecendo o problema, principalmente nessa linha lá para o lado do bairro dos Caetanos. Você acha que melhorou, estabilizou o serviço, os carros? Porque eu sou sincero, dizer que depois eu não tive mais reclamação, que os carros vinham quebrando também. Eu acho que depois do mês de março, abril, maio, até quando entrar agora no recesso das férias também, né? Eu você sabe, eu não vi mais denúncias que o carro quebrou, que esses veículos utilizados pela Real do Vale têm algum problema. Você pode dizer que depois desse relatório que você fez, a coisa melhorou? Sim. Eu particularmente não tive mais reclamação ou denúncia também que os carros vinham quebrando. No mês de março eu tive bastante pessoas comunicando, principalmente nessa linha do Rio Acima. E depois eu não vi mais. Se eu vier aqui falar, é porque eu não estaria falando com a verdade. Pelo menos em maio, junho, ou mesmo em abril, eu não vi. Tem alguma coisa para completar? Eu gostaria de constar em ata que o vereador Marcelo indagou do depoente se, depois dessas denúncias, houve uma melhora na qualidade do serviço prestado. E o depoente confirma que houve uma diminuição de reclamações, podemos dizer isso? Eu não recebi mais reclamações. O vereador Marcelo confirma que não recebeu mais reclamações. Eu gostaria de fazer um questionamento em relação à diretora Patrícia Mello. O senhor chegou a ter alguma reclamação desta diretora? Sim. O senhor lembra o período? A data? Não me recordo direito a data. Posterior ao 14 de março. Foi em março. Isso aí, desculpa. Segundo o que consta, foi em março. Em março. Em março, final de março. Então, veja bem, senhor Valdir, pode ter diminuído, mas não assim, extinguiu. Nós tivemos ainda outras reclamações. O senhor confirma isso? O senhor confirma que depois do dia 14 de março, ainda o senhor recebeu algumas reclamações, como no caso da professora Patrícia Mello, que isso está documentado também. Dá licença, ela não é professora, ela é coordenadora do... Coordenadora, a funcionária municipal Patrícia Mello.
O senhor lembra desse nome e lembra de uma reclamação, e com certeza, isso que é importante, com certeza foi posterior ao dia 14 de março. Sim, foi sim. Então o depoente confirma que mesmo depois do dia 14 de março, depois das denúncias feitas pelo depoente, ainda recebeu em menor monta uma reclamação da funcionária Patrícia Mello, da funcionária municipal Patrícia Mello. Senhor Valdir, o seu salário é pago pela municipalidade, o senhor tem um cargo de confiança, certo? Certo. Quando quebravam um ônibus da empresa Real do Vale, e isso também se estende à empresa Fênix e os perueiros, porque o senhor não é só um coordenador dos transportes dos ônibus e micro-ônibus da prefeitura, ou seja, do transporte dos veículos da municipalidade, para ficar mais claro. O senhor também tomava conta, fiscalizava os transportes da Fênix, da Real do Vale e dos perueiros. Quando nós tínhamos a quebra, e aí eu volto na empresa Real do Vale, quando quebravam um carro da Real do Vale e o senhor se deslocava para socorrer ou para atender aquela ocorrência, o senhor fazia o papel de encarregado da empresa Real do Vale, certo? Não entendi. A empresa Real do Vale, ela tinha um contrato com a prefeitura para prestar serviço, ou seja, a empresa ela presta serviço para a municipalidade. E ela tem obrigação, em função das cláusulas contratuais, de prestar um serviço de qualidade. E se ela não o fizer, o próprio contrato fala em penalidades. Aqui, no contrato feito. Se, quando ocorria uma quebra de um veículo, e o senhor ia socorrer, e não o encarregado da empresa Real do Vale, o senhor fazia o serviço de encarregado da empresa Real do Vale ou de qualquer outra empresa que prestasse serviço para o município, ou seja, fosse a Fênix, fosse o perueiro, certo? O senhor entendeu agora o meu questionamento? Eu tenho o papel de colocar todos os alunos na escola. Então, independente de qual firma que quebrar, eu tenho que transportar aqueles alunos. A lei é clara, o senhor sabe disso. O aluno tem que estar na escola. Então, pode ser a Fênix, pode ser qualquer empresa. Se quebrar, eu tenho total responsabilidade de colocar esse aluno na escola. E tenho que levar. Tá. Senhor Valdir, eu vou tentar ser um pouquinho mais claro. São duas coisas excludentes. Elas são duas coisas separadas, distintas. Uma coisa é a prestação de serviço de uma empresa contratada pela prefeitura. A outra é o senhor fiscalizar o cumprimento dessa obrigação. A prefeitura tem veículos que transportam aluno também, não tem? Quantos veículos são da prefeitura que transportam os alunos? O senhor tem de cabeça esse dado? Aproximadamente uns 10. 10 veículos. O senhor consegue me especificar? Ônibus, micro-ônibus, combis, vans? São 10. São... De forma aproximada, não precisa ser nada preciso, assim, só para eu entender. Mais ou menos 5 micro-ônibus. 5 micro-ônibus. Micro-ônibus do município, carros da municipalidade, da prefeitura. Prefeitura. Tá. Gostaria de deixar em ata que o senhor Valdir, o depoente, ele coordena o funcionamento do transporte dos alunos, também dos ônibus da prefeitura, 5 micro-ônibus. Os outros Kombi. E mais 5 combis. 5 peruas Kombi. Mais 5 peruas Kombi.
Inclusive, aí estou reiterando, confirmando, os veículos das empresas, Fênix, Real do Vale e os peroeiros contratados. Porque, me corrija se eu estiver errado, o seu depoimento ele tem a função de esclarecer algumas dúvidas que nós temos. Nós temos transporte de aluno por veículos da municipalidade, da prefeitura, Kombi e micro-ônibus. Temos transporte de alunos pela empresa Fênix, que são os ônibus. Temos transporte de alunos por micro-ônibus da empresa Real do Vale. E temos transporte de alunos contratados por vans e peroeiros, que são particulares, que tem aqui os contratos, certo? O senhor confirma isso, senhor Valdir? Sim. Sim. Gostaria de deixar consignado isso em ata, tá? Para nós... Gostaria de fazer um... Não. Gostaria de fazer uma questão. Para que nós possamos fazer um estudo de quebras de veículos, de como que a coisa anda dentro da prefeitura, talvez o senhor se reportava, quando tinha algum problema na prefeitura, o senhor se reportava a quem? Quem era a pessoa que o senhor tinha contato na prefeitura para resolver não só problemas de empresas contratadas, mas dos problemas relativos ao seu setor? Assessora de educação, O senhor é um funcionário subordinado à assessoria de educação? Sim. Tá. O senhor, então, se tiver algum problema, o senhor não se reporta diretamente ao excelentíssimo senhor prefeito, o senhor se reporta à assessora. A assessora. Hoje é a professora Selma. Hoje é a Selma. Selma, tá. Então, só para eu entender, gostaria que o senhor ouvisse com bastante atenção para que nós possamos entender o seguinte. Quantas vezes os micro-ônibus da prefeitura e as peruas da prefeitura quebraram nesse período que o senhor é o chefe desse departamento? Você quer assim número exato? Não, uma coisa estimativa. Umas 8, 6 vezes. Tá. O senhor, quem faz a manutenção dos ônibus da prefeitura é o pessoal do pátio. Tem um encarregado lá. Quem que cuida? Quando quebra um ônibus, quem que recebe a informação para fazer a manutenção dos ônibus? O mecânico. E quem que passa essa informação? O senhor? Eu mesmo. Então o senhor é o chefe, é o senhor que dá a ordem para arrumar o ônibus, para arrumar o micro-ônibus. Sim. Certo? O senhor tem planilhas que fazem esse histórico do que quebrou do micro-ônibus, do que quebrou da perua? Tenho. Tem. Tá. O senhor pode nos apresentar em outra data, se for requisitado, todos esses dados? Para que nós possamos fazer uma estatística do número de quebra dos micro-ônibus da prefeitura e as combis da prefeitura que transportam os alunos? Eu posso fazer uma comparação? O senhor me manda esses dados para eu poder fazer uma análise estatística disso? Tá. Então, gostaria de deixar em ata que o depoente se compromete a encaminhar a esta comissão de investigação um relatório pormenorizado das quebras e qual foi a manutenção, as trocas de peças, para que nós possamos entender toda essa logística. Tá, eu dou um prazo de 5 dias. De 5 dias para que o senhor possa apresentar esses documentos. Me parece que o seu setor, que o senhor é o responsável, tem a obrigação também de controlar o movimento desses ônibus que estão prestando serviço, certo? Porque o senhor já relatou na sua denúncia e pelo que o senhor tem falado, o senhor também fiscaliza isso. O senhor tem um controle das quebras dos ônibus, e aí vamos ser mais amplos, não só da Real do Vale, mas da Fênix e dos peroeiros.
O senhor tem, por exemplo, uma planilha que diz, olha, a Real do Vale quebrou no mês de março tantas vezes, veículo, placa tal, explicadinho, assim, pormenorizado? Foi aquilo que eu falei para você, né? Eu faço a planilha em geral, então data específica eu não tenho, assim, a não ser o que eu fiz no documento, porque quando eu fecho o mês, eles dão um fecho geral, então, ou seja, se ela teve 1, 2 faltas, é descontado da quilometragem. Então, são 20 dias. Tá. Descontados da quilometragem. Tá. Não, mas senhor Valdir, eu vou refazer a pergunta para que o senhor possa entender com tranquilidade. O senhor me disse que dos veículos da prefeitura, o senhor tem um controle. Vamos falar controle. Tá? O senhor tem um controle. Eu queria saber se o senhor tem o mesmo controle dos veículos da empresa, para até mesmo quando o senhor tiver algum problema, o senhor saber consultar o que aconteceu, para o senhor prestar informações para a sua superior direta, que é a professora Selma, assessora da educação. Esse que é o meu questionamento. Tá? É isso que eu quero saber se o senhor tem ou não. Não. Então, o depoente afirma que não tem o controle da manutenção e das quebras dos veículos das empresas prestadoras de serviço. Certo? O senhor não tem esse controle. O que eu estou lhe perguntando é se o senhor tem o controle dessas ocorrências. Eu tenho o controle, o meu controle. Senhor Valdir, fale um pouquinho mais alto, próximo do microfone, para que todos possamos ouvi-lo. Até agora eu não entendi o que o senhor quer me falar, entendeu? Daí eu queria que o senhor me explicasse melhor. Olha, nós temos tempo, não tem problema nenhum, eu repito as vezes que forem necessárias até o senhor me entender, não tem problema nenhum. Eu vou procurar ser mais claro. O senhor afirmou com todas as letras que o senhor tem um controle dos ônibus que fazem parte da frota da prefeitura, micro-ônibus e combis, e vans, certo? Num total de 10. Não. Tá. O número não é importante agora, mas o senhor tem controle. Trocou um pneu, deu problema na bateria, o carro foi lavado, essas coisas. Sofreu um acidente, o motorista esbarrou num barranco, normal, estrada de barro, aquela coisa toda. O senhor tem um controle. Num caderno, num computador, num fichário. Isso eu entendo que é o mínimo que a municipalidade tem que ter para preservar o seu patrimônio público. Então, esse dado é um dado que eu acredito que tenha. Como o senhor é responsável pela fiscalização? Eu não estou lhe dizendo que o senhor é responsável pela colocação desses veículos na rua. O senhor não é responsável para que esses veículos funcionem bem. O senhor tem prerrogativa, a função do senhor é fiscalizar se a coisa andou bem ou não. O senhor está o senhor está entendendo o meu questionamento? Em relação aos ônibus da prefeitura, os veículos da prefeitura, o senhor entendeu e ficou de me fornecer os documentos. O que eu quero saber é se dá empresas que prestam serviço, e todas, Fênix, Real do Vale e Pirueiros, se o senhor tem controle das ocorrências, do que aconteceu, quebra da mecânica, motorista esbarrou no barranco, faltou, ficou doente, não veio e precisou colocar um outro carro na linha porque o motorista não estava. Essas ocorrências que são normais. Essa é a minha dúvida. Entendi agora. O senhor entendeu? Sim. Tá. O senhor tem essas planilhas? As planilhas, quando ocorrem assim, quebras, essas coisas assim, eu mando direto para a prefeitura. Eu mando. Sim, senhor Valdir. Se o senhor o senhor relata para a prefeitura essas ocorrências, o senhor tem que ter um arquivo. Sabe, eu entendo que o senhor tem que ter um arquivo no computador, num caderno, num papel, num fichário, para que daqui a 1 ano, 2 anos, nós possamos rememorar o que aconteceu. O poder público, normalmente, a prática
é essa, mas tudo bem, eu vou passar a palavra para o vereador Vanderson, ele vai fazer outro questionamento, e depois eu retorno o meu questionamento. Queria explicar um pouquinho qual é o teor do assunto aqui do novo vereador. Ele está querendo saber se você sabe, por um acaso, quantas vezes Kombi ou ônibus ou micro-ônibus das empresas Real do Vale, Fênix e do Espiroeiro quebraram naquele mês. Olha, a empresa Real do Vale quebrou 5 vezes nesse mês passado, o senhor anotou lá. A empresa Fênix, o ônibus estourou o pneu mês passado, uma vez. Esses dados que o nobre vereador está perguntando se o senhor tem esse controle. O senhor sabe quantas vezes furou o pneu ou se a empresa Real do Vale, o ônibus quebrou e não chegou até o seu destino. Se o senhor tem esse controle. O controle da prefeitura o senhor falou que já tem, que é o do micro-ônibus e das combis. Então o senhor já sabe que tal ônibus, micro-ônibus quebrou, tal Kombi furou o pneu. Isso o senhor falou que tem um controle. E ele está querendo saber, o novo vereador aqui, se o senhor tem conhecimento assim, ó, mês passado a empresa Real do Vale quebrou 10 dias em seguida o ônibus de tal linha ou de outra linha. Esse é o questionamento que o presidente da comissão fez ao senhor. Agora acho que ficou mais claro? Ficou mais claro. O senhor tem conhecimento? O senhor tem conhecimento. O senhor tem isso anotado ou não? Tenho. Então, o senhor tem anotado que, vamos dar exemplo, mês passado, o micro-ônibus da Real do Vale quebrou na linha do Santa Cruz. Estou dando exemplo. Aí o senhor anotou lá o dia que quebrou. Isso o senhor tem? Tenho. Então, agora se você quiser confirmar. Então, gostaria de colocar em ata que o depoente afirma que ele tem relatórios, que ele tem um controle documental das ocorrências. A quebra do ônibus, furar o pneu são ocorrências que nós vamos chamar, tá bom? Certo? Gostaria de colocar em ata e gostaria também que o senhor me fornecesse de forma pormenorizada essas ocorrências, essas quebras de todas as empresas. Tá. Tudo bem. Tá. Se você quiser fazer em relações, porque depois eu quero mudar pelos quilômetros, os trajetos. Departamento de Trânsito é o Valdir Brandão, é isso? Isso. Tem numa cláusula, na cláusula 7, aqui diz assim, ó, do contrato dos pirueiros, dos micro-ônibus e o contrato de qualquer empresa de transporte escolar. Sem prejuízo das infrações e penas cometidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o presente contrato de prestação de serviço adotam o registro de infrações específicas pelos descumprimentos do presente contrato, que serão relatadas pelos agentes de trânsito do município em vistorias ou fiscalizações a qualquer tempo, e comunicada à assessoria da educação para devida punição contratual ou mesmo a rescisão do contrato. Em algum momento, o Departamento de Trânsito fez essas vistorias ou apontou alguma irregularidade? Se o senhor tem algum conhecimento disso? Não tenho nenhum conhecimento. Tá, então cabe também nós, convocar o Valdir Brandão. Porque aqui a cláusula do contrato é bem específica, que a responsabilidade de fiscalizar essas empresas e esses micro-ônibus é o departamento de agentes, relatado pelos agentes de trânsito do município. Então, isso também o senhor não tem conhecimento que não ocorreu nenhuma vez? Tenho conhecimento. Tá. O vereador Vanso citou a cláusula 7ª da infrações ao transporte escolar,
que determina o artigo, a cláusula 7ª, determina que o contrato de prestação de serviço adota o registro de infrações específicas para o descumprimento do presente contrato, que serão relatadas pelos agentes de trânsito do município em vistorias e fiscalizações, a qualquer tempo, e comunicadas à assessoria da educação do município que para devida punição contratual ou mesmo rescisão contratual. Senhor Valdir, eu não sei se Vossa Senhoria teve acesso a esse contrato. A cláusula é bem clara. Qualquer problema, qualquer quebra, qualquer fato que ocorra, qualquer infração que ocorra, o senhor tem que relatar os agentes de trânsito e o setor responsável, que é o setor que está ligado à Secretaria de Educação, sabe, aqui, a assessora de Educação. O senhor tem que relatar por escrito. Sim, mas aqui tem que, fala que aqui tem que aplicar relatar individual, né? Serão relatadas ao agente de trânsito em vistorias e fiscalizações. Eu entendo que esse documento, o senhor deve ter conhecimento dele, mas é importante, eu quero destacar uma coisa desse documento, e a pergunta do vereador Vanderson é muito oportuna. Os agentes de trânsito, e aí o senhor é coordenador dessa parte, seja ela da garagem, do transporte de alunos, o senhor faz parte dessa engrenagem da prefeitura para que os alunos cheguem ao seu destino, como o senhor falou muito bem aí, que a sua responsabilidade é essa. Aqui fala, no contrato, não sou eu que estou dizendo, o contrato que é assinado pela empresa, pelas empresas e pela prefeitura. O senhor faz parte da prefeitura, então tem que cumprir o que está no contrato. Fala o seguinte: vistorias ou fiscalizações, ou seja, o senhor, em algum momento, o senhor fez vistorias e fiscalizações nos ônibus da empresa Fênix? Sim. O senhor fazia fiscalização. Era documentado? Tinha fotografia? Tinha um relatório? Não. Então o senhor fazia uma vistoria visual? Sim. O depoente afirma que fazia uma vistoria visual. E como que eram feitas essas vistorias e essas fiscalizações? O senhor entrava no ônibus, checava quais itens? Olhava pneu, cinto de segurança, olhava se estava em condições, que nem a Fênix. A Fênix, vou falar para você, foi uma empresa espetacular. Não tenho nem o que falar dela. É 100% interior a que estava antes. Que tinha buraco no meio do assoalho e etc. As coisas que vocês mesmos sabem, né? Que teve. Agora... O depoente afirma que a empresa, eu gostaria de colocar em termos, o depoente afirma que a empresa Fênix prestou um serviço excelente. 100%. 100%. O senhor nunca teve nenhuma denúncia contra ela, nunca teve nenhum problema em relação ao transporte dos alunos praticados pela empresa Fênix? Não. Tá. E que em relação à anterior, o serviço é muito melhor, podemos dizer assim? Em relação à Fênix e à anterior? Acho que sim. Tá. Mas o senhor começou a trabalhar em janeiro de 2013. O senhor não era o fiscal da empresa anterior. Não. Tá. Então, como é que o senhor tirou essa conclusão? Por ver fotos. Eu moro aqui também no município. E eu vi isso aí várias vezes. Então gostaria de relatar que o depoente, de ouvir falar, ele supõe. Não, vi também. Tá. E o senhor viu também problemas na outra empresa. Tá. E que essa empresa Fênix presta um serviço muito melhor. Certo? Tá. Certo. Então, se da empresa Fênix o senhor afirma de que não teve problema,
Mas o senhor fazia vistorias que a gente chama só vistoria de constatação. Olha, estou indo, está tudo bem, pneu bom, freio funcionava bem, o ônibus limpo, para-brisa não estava fissurado, não estava partido, tudo isso o senhor fiscalizava. Tá. Em relação à Real do Vale, a mesma coisa. Para todos aqueles que prestam serviço para a prefeitura, eu fiz o mesmo padrão. Eu olhava e olhava. O que eu via de errado eu notificava, como eu fiz. Tá. O senhor notificava, o senhor fez um relatório em 14 de março, certo? Um relatório genérico, assim, um relatório abrangente, que englobava, como o senhor mesmo falou, englobava todas as linhas, aquela de São Sebastião e outras duas. A minha pergunta em relação a essa empresa Real do Vale, o senhor entrava no micro-ônibus, o senhor verificava freio, verificava o para-brisa, sistema de suspensão, os pneus, amortecedores, a mecânica em geral, o senhor fazia essa vistoria? E era documentada? Não, quando eu falei para você, eu olhava, o que eu achava de irregularidade, eu botei no documento. Tá. Sim, mas o senhor botou isso em documento em 14 de março, e nós tivemos uma denúncia da senhora Patrícia Melo no final de março, e o senhor tem algum documento que o senhor relata essa denúncia, esse problema? 14 de março? Aquele que o senhor lembrou da professora, ou de supervisora Patrícia Melo. Acho que eu devo ter sim. Tá. Se o senhor encontrar esse documento, eu gostaria que o senhor fornecesse para a comissão no prazo de 5 dias. Então, eu gostaria de deixar em termos de que o senhor Valdir se comprometeu a enviar a esta comissão o relatório em relação à denúncia da Patrícia Melo. Se eu tiver um relatório ainda. Tá bom. O vereador Wanderson vai fazer um questionamento. Na verdade, o questionamento que eu fiz sobre a cláusula aqui do contrato é que, na verdade, teriam que ser relatados pelos agentes de trânsito do município. A pergunta que eu fiz para o senhor Valdir, se em algum momento ele viu alguma documentação ou alguma denúncia dos agentes de trânsito do município. Se o senhor soube de alguma vez que os agentes de trânsito do município fez algumas vistorias nos ônibus ou nos micro-ônibus das empresas. Desconheço isso. Então, esse é um caso que cabe sim ao município vistoriar e fiscalizar as empresas que prestam serviço de transporte escolar no município. Isso não sendo feito, houve uma falha, mas se houver alguma, na vistoria, se houver algum problema, os ônibus ou micro-ônibus estiverem em mal condições de tráfego, pode ter punição ou mesmo a rescisão do contrato. Então, quer dizer que quando o senhor Valdir fez essa denúncia, ele não é agente de trânsito, mas quando ele fez essa denúncia, caberia ao agente de trânsito fiscalizar e, ao mesmo tempo, rescindir o contrato. Né? Wanderson, sua colocação é muito boa. Vamos ver se a gente consegue, então, entender melhor e harmonizar nossas dúvidas aqui em relação a agente de trânsito, o cargo do senhor Valdir e toda essa problemática. No contrato, reza que é obrigação do funcionário, do agente de trânsito, fiscalizar. Mas aí eu entendo que é fiscalizar em complemento à sua fiscalização. O senhor me falou
e não tenho dúvida nisso, de que o senhor se reporta à assessora da educação. Aqui na cláusula 7ª fala também, assessora de educação. A assessora de educação ela pode ser informada de duas formas, pelo senhor, que é o chefe do transporte, e pelos agentes de trânsito. Não são situações conflitantes. O agente de trânsito está na rua. Se ele presenciar uma infração aqui, ele vai lá e aplica a penalidade, é relatado com a possibilidade de rescisão de contrato em função do que está consignado no documento. Ponto. O senhor tem a obrigação de ser funcionário, por ser funcionário da prefeitura responsável pelo transporte de alunos, de colocar esses veículos em ordem. Na hora que ele sai da garagem, é obrigação do senhor fiscalizar. E se não tiver em ordem, o senhor tem que tomar uma providência, que é o que o senhor já fez nesse relatório muito bem elaborado. Então, eu acho que é isso que nós temos que ver. Eu acho que eu fui claro em relação a essas duas distinções. E vamos colocar que, se o senhor entender, vereador Wander, vamos chamar os agentes de trânsito para confirmar se em algum momento eles aplicaram alguma penalidade. Sim. Vamos colocar isso, que o vereador Wanderson requer que os agentes de trânsito sejam convocados para prestar esclarecimento. E o vereador Wanderson lembra que do senhor Diego, que na gestão passada ocupou o cargo de diretor de trânsito, não é isso? Isso, que pode também dar explicação. Que pode dar informações e explicações preciosas. Ele era diretor de trânsito urbano. Rural, ele era responsável pelo trânsito pela questão urbana. Não sei se ele tinha responsabilidade pela questão rural. E é a questão, aí tem que... Sim, mas no momento oportuno nós vamos verificar se era prerrogativa dele, se essa incumbência estava... Ele vindo aqui, ele vindo aqui, ele esclarece. Agora, o diretor atual é o Valdir Marcelo Brandão. Agora, eu não sei se ele tem pertinência com relação ao transporte da área rural e essas... Quem sabe o senhor Valdir pode até nos informar isso. O outro Valdir, o senhor Xará, ele tem participação no transporte de alunos também, nessa área que o senhor atua? Ele participa também? Não. Então, são coisas bem separadas, bem distintas. O senhor concorda com isso? O senhor cuida do transporte de alunos. Tá. Eu vou procurar, para nós entendermos melhor, eu vou deixar que o senhor me fale de forma assim resumida quais são as suas atuações dentro do pátio da prefeitura e fora para cuidar dos alunos. O que normalmente o senhor faz todos os dias? Só para eu ir anotando aqui para eu poder entender. Todos os dias, quando eu estou no pátio, eu cuido... O senhor chega cedo no pátio, o que o senhor faz, a primeira coisa, quando o senhor chega lá, em relação aos veículos da prefeitura? Eu chego lá, olho se as manutenções estão sendo feitas corretamente, fiscalizo lá dentro, peço os motoristas aí para cada lugar das suas linhas, distribuo cada um no seu setor. Você vai hoje para lá, você vai hoje para cá, e faço o transporte. Fui andar. Saio do pátio, vou nas escolas, converso com os professores, com os diretores, como é que tá a escola, como é que tá, foi bom o transporte hoje, como é que tá tudo certo? Não, tá tudo certo, sempre obrigado. Vou em outra escola, pergunto, como é que foi hoje, que tá tudo certinho? Tá tudo certinho, então tá bom então, obrigado. Tem alguma coisa? Não, pode dizer? Não. Pergunto para os alunos, se tem alguma coisa a me dizer, vocês, se tem alguma reclamação de motorista ou de monitora, assim, se tiver alguma coisa, pode falar para mim, tá? Fala para mim que a gente vai procurar ver os seus direitos, pode cuidar. E no dia normal, é a minha rotina normal. Tá, o depoente, ele confirma que o trabalho dele, além do trabalho interno, o senhor tem um trabalho externo, onde o senhor vai visitar as professoras, as diretoras,
para colher informações se está tudo andando bem. Seria isso, né? Isso. Isso aí. Algum questionamento em relação à mecânica? No contrato que a empresa assina, por isso que foi questionado o porquê do senhor fazer o socorro das empresas particulares que prestam serviço ao Poder Executivo. Para a empresa poder participar de uma licitação, ela tem que estar com os ônibus com laudo de mecânico, inspeção veicular, estepe, pneu. Para a pessoa poder participar de uma licitação, ela teria que estar a empresa tem que estar regular de acordo com os requisitos do contrato. O meu ponto de vista, se a empresa, quando começou, ela não tinha um contrato e ele prova as irregularidades, que as empresas estavam irregulares, e nós tivemos as denúncias de falta de laudo, vistoria do Inmetro. Então, quer dizer, que no começo desse mandato, essa empresa trabalhou sem essas vistorias e sem esses laudos. E quando sim foi participar da licitação, apresentou a documentação. E aqui diz, se a empresa ganhou a licitação, ela tem que cumprir o contrato no qual os agentes do trânsito fiscalizam. Né? Ela ganhou a licitação e nesse tempo que ela vai prestar serviço, ela pode ser parada a qualquer momento para que os agentes de trânsito fiscalizem, parem, né, e multem. Isso talvez não venha acontecendo. Mas do período de fevereiro a abril, essas empresas não tinham laudos. Né? Não, é uma situação mais complicada ainda, né? Porque trabalharam sem a documentação que habilitasse a prestar o serviço. É isso que o senhor gostaria de colocar? Isso posso constar em ata? Que o senhor vereador Vandes coloca que as empresas, algumas empresas prestadoras de serviço, prestaram o serviço sem a documentação completa que habilitasse, sem que pudesse, sem habilitar no período emergencial do serviço. Senhor Valdir, nessa parte de manutenção das suas atribuições, num primeiro momento eu me dou por satisfeito. Se precisar, a gente retoma essa discussão. Eu queria entender melhor o cálculo do pagamento, porque, segundo informações da Prefeitura, o senhor apresenta uma planilha, um documento para que fosse preparado o empenho e, consequentemente, a nota fiscal para se efetuar o pagamento. Todos os prestadores de serviço, eles recebem por quilômetro rodado? Me explica como é que é calculado esse valor que sai na nota fiscal. O cálculo é um cálculo básico, né? Vamos supor assim, se a empresa prestou, vamos supor, 10 dias ela prestou o serviço, né? 10 dias. Qual o preço do quilômetro dela? É o preço que é estipulado. Vamos supor, R$2,50 o preço do quilômetro. Você coloca lá, 10 dias vezes 12. Você tem o total de km, né? 10 dias vezes a quilometragem, de ser mais específico. 10 dias vezes a quilometragem, vezes o valor. Já dá a soma do total. Vamos supor, 10 dias vezes 2,50. Não, 10 dias vezes a quilometragem, vezes a 2,50. Sai o valor X que tem que pagar. Tá.
Essa planilha é o senhor que prepara? Essa planilha é o senhor que prepara? Porque é uma planilha. Eu preparo uma planilha e mando. Mas o senhor mesmo que redige isso, o senhor redige à mão, no computador, como é que o senhor prepara essa planilha? Passa no computador? No computador. Tá, o senhor faz no computador. Então, linha por linha, veículo por veículo. Isso, linha por linha, veículo por veículo. Tá. Então, como é quilômetro rodado e a perua para um veículo que transporta em determinada linha, ele muda, ele pode mudar, por exemplo, ele fez uma linha num determinado dia e pode fazer uma outra linha, não? Ou é sempre marcadinho? Não, sempre marcado. Uma vez o cara tem a linha, então, ou seja, ele faz aquela linha. Todos os dias ele levanta e faz aquela linha. Ele pega ali, ele pega do ponto A e vai até o ponto B. Pega do ponto B e volta até o ponto A. Isso é o dia a dia dele? Isso é o dia a dia dele. Tá. E isso quem define é o senhor? Através de um contrato. Tem um contrato e o senhor fiscaliza isso. Isso. Tá. Então, se o senhor José da Kombi Azul transporta 10 alunos na estrada que vai até a Água Santa, por exemplo, ele sempre vai fazer esse trajeto, ele não muda. Não muda. Isso é importante. Tá. Nessa, vou chamar de equação, né, que é... Quando o senhor fala que multiplica um pelo outro, é uma equação. Então, o senhor multiplica distância daquele trajeto percorrido, o número de dias e o valor. É isso? Posso montar a minha equaçãozinha dessa forma? Você vai anotar os dias. Dias. Vezes km. Vezes o KM e o valor do KM. Vezes o valor do KM. Vezes o valor do KM. Na hora que eu faço a multiplicação disso, eu anulo os KM, sobra real, sobra dinheiro. Porque quando eu estou multiplicando por dinheiro, eu corto o quilômetro da distância, isso em termos de resultado. Então a unidade da multiplicação dessa conta aí é real. Dinheiro. Então, o senhor monta essa planilha. Certo? Isso é encaminhado. Agora, só um parênteses aqui para eu entender. Gostaria de deixar isso em ata. Que o senhor Valdir prepara a planilha para o futuro pagamento, o futuro empenho e o pagamento das empresas prestadoras de serviço. Isso é uma coisa importante que vamos fazer com calma para todos entender, porque isso vai ser relatado em ata e eu entendo que é um dado muito importante. Nessa planilha, nós temos uma equação que isso eu gostaria de relatar em ata, que vamos começar distância, o percurso em quilômetro, certo? Número de dias, vezes número de dias, vezes valor do quilômetro rodado. Estou certo, senhor Valdir? Essa mesma é a conta que o senhor faz? O dia, vezes quilômetro, que é a distância daquela linha, 10 quilômetros e de volta 20. Multiplico 20 daquela linha, 20 quilômetros, vezes o número de dias, vezes o valor do quilômetro rodado. O senhor inverteu aí. Não, mas aí tudo bem, mas a ordem dos fatores não altera aí o produto, aí a multiplicação não tem problema. Mas esse seria o raciocínio. Certo? Deixa eu só. Pois não. Na verdade, na licitação já existe a linha, a distância daquela linha. A pessoa não vai todo dia ver o KM da Kombi. Ela ganhou, acho que é isso, né? A linha do Santa Cruz tem ida e de volta 50, não, sim, 40 sim, quilômetros. Sim. Mas por que todo dia esse 40... Sim, mas por que eu estou fazendo esses questionamentos? Eu vou chegar lá para que nós possamos entender o meu raciocínio. A sua colocação é muito pertinente, vereador. Já tem um percurso pré-determinado, tem a quilometragem, isso está no computador, é só aplicar. Por que eu estou fazendo esse questionamento? Foi colocado em ata esses detalhes? Pelo seguinte, senhor Valdir,
Pelo seguinte, o senhor relatório de irregularidades do micro-ônibus. O senhor relatou que em algumas oportunidades o senhor precisou fazer um socorro, quebrou lá o veículo. Tá? Qualquer empresa, não vou citar a empresa Real do Vale ou Fênix, não, uma empresa quebrou lá no bairro do São Sebastião. Como o senhor bem falou, não vou deixar os alunos parados, sem transporte. O senhor mandava um veículo da prefeitura socorrer. Não foi isso que aconteceu? E não foi uma vez só, foram várias. Pelo que o senhor relatou aqui, no documento que o senhor assinou. Nessa planilha, o senhor descontou? Sim. O senhor tem como apresentar para a comissão o dia, a quilometragem, o desconto que apareceu nessa planilha para que o empenho fosse feito com o desconto de um serviço que não foi prestado? A planilha vai um para a assessoria e o outro vai para a prefeitura. Fica na mão deles. Muito bem. Então eu gostaria que o senhor fornecesse no prazo de 5 dias. Não fica comigo, fica na assessoria e fica na prefeitura. Tá, o senhor não fica com cópia? Eu sou subordinado à assessoria. Fica então na assessoria. São duas coisas separadas, distintas. Isso até mesmo com uma garantia do senhor. Porque se a assessora da educação perdeu essa planilha, ou a prefeitura perdeu, o senhor tem aqui, fala, olha, eu entreguei. Uma questão de segurança sua. Então o senhor não tem esse documento. Gostaria que o senhor respondesse sim ou não. O senhor tem esse documento? Não, eu posso até ter, mas não estou recordando agora. Tá. Então, não tem problema se o senhor não tiver. O senhor entra em contato com a sua superior, a assessora de educação, e solicita da senhora assessora que ela forneça, olha só, gostaria que o senhor anotasse isso, a planilha de todos os, a planilha dos dias que o senhor precisou socorrer veículos quebrados ou qualquer outra ocorrência que o senhor precisou usar veículo da prefeitura, em substituição à empresa prestadora de serviço que por qualquer motivo não foi possível prestar o serviço. Tá? Isso é importante, senhor Valdir, pelo seguinte, se a empresa é contratada para prestar um serviço para a prefeitura e não presta, desconta-se, como o senhor falou, que desconta. Eu só quero checar isso. Tá? Então o senhor tem 5 dias para fornecer esse dado, pormenorizado, bem explicado, com data, o trajeto e placa do veículo, o nome do motorista. Certo? Isso é fundamental para que nós possamos entender toda essa mecânica de transporte em São Luís do Paraitinga. Porque o senhor me permite esclarecer uma coisa aqui, para que o senhor tenha conhecimento e possa também entender os nossos questionamentos. A nossa comissão, ela foi feita para investigar os transportes, e transporte público e também transportes escolares. Então, é importante que o senhor saiba disso, porque na medida que nós vamos fazendo questionamento, vão surgindo os fatos novos. E por isso que eu gostaria de entender isso. Então, está muito bem explicado, eu entendi que o cálculo é feito dessa forma por quilômetro rodado, e a minha dúvida, que o senhor, no momento oportuno, o senhor vai esclarecer, apresentando essa documentação pertinente. Certo. Eu queria comentar sobre... Eu queria parabenizar o senhor por ter feito esse relatório. Nós já tínhamos várias denúncias, reclamações até esse período, mas após esse relatório foi que ensejou, aí sim confirmou as denúncias dos pais, dos professores. Então eu queria parabenizar o senhor por ter tomado essa atitude e ter relatado essas irregularidades dos micro-ônibus. É bom que se anote também que as reclamações foram com referência à empresa Real do Vale, não com a Fênix. Como o senhor mesmo falou,
Eu venho porque eu conheço os ônibus, eu sei que os ônibus hoje da Fênix são muito superiores com os anteriores, porque eu andava e confirmo tudo que o senhor falou. Buraco, eu sei que tem, porque eu tenho diversas fotos, eu acompanhei em vários, eu conheço e sei que os ônibus atuais é com relação à Real do Vale, que realmente desses problemas, eu pessoalmente cheguei a presenciar também um problema que quebrou, eu acho que teve a oportunidade que até os vidros acabou quebrando, e eu tive a oportunidade de um desses veículos da Real do Vale quebrar lá dentro da escola do São Caetano, e foi no mês de março, não me recordo o dia, mas consigo. Tá, isso. Um momentinho só. Essa informação que o Marcelo colocou agora, da quebra de para-brisa? Do vidro. Vidro traseiro, de um vidro do veículo. O senhor poderia me explicar isso? Se o senhor se recorda? Parece que a pergunta que o senhor me fez, que teve depois desse documento que eu fiz, teve ainda uma reclamação da senhora Patrícia. Se eu não me engano, foi isso daí mesmo que o Marcelo falou. Tá. Senhor Valdir, eu gostaria que o senhor entendesse uma coisa. A importância de documentar todas essas ocorrências, todos esses fatos. Porque se o senhor tivesse um relatório de tudo isso, nós não teríamos essa dificuldade de tentar puxar pela memória, tá? Porque nós teríamos documentado em pastas individuais, um arquivo de tudo isso. Eu gostaria só de fazer uma colocação do seguinte. E vou colocar em ata que o vereador Marcelo reconhece que a empresa Fênix vem prestando um serviço melhor do que a empresa anterior. Com certeza, nas condições, a estrutura. E o vereador Vandes também ratifica também que a Fênix, a empresa Fênix, presta um serviço com uma qualidade melhor do que a anterior no transporte de alunos, certo? Gostaria que isso contasse em ato. Para finalizar, senhor Valdir, eu gostaria de indagar mais algumas coisas. Quando os motoristas da empresa Real do Vale têm algum problema, sofre, por exemplo, furar um pneu, por exemplo, aí não tem step. O senhor falou que não tem step, certo? Chega primeiro essa informação para o senhor ou para o Rogério? Eu sou comunicado, porque eu tenho que fazer o transporte. Estou ligado, estou parado aqui no meio da rua, aqui, preciso de ajuda. Sou comunicado, eu tenho imediatamente. Eu sou o primeiro a ser comunicado. Então eu sou o primeiro de qualquer empresa. Eu sou o primeiro comunicado, De qualquer empresa que prestar o serviço para a prefeitura e não conseguir prestar na área escolar, ou seja, ônibus, micro-ônibus, Kombi, van, eu sou comunicado diretamente, porque eu tenho que transportar os alunos, eu tenho que chegar com os alunos na escola. Tá. Pois não. O vereador Vandes vai formular um questionamento. O senhor já tem alguma informação? A aula vai começar segunda-feira, isso? O retorno das aulas? O senhor confirma? Quando retorna as aulas? Segunda-feira? Segunda-feira. Até o momento, o senhor já tem informação se foi contratado outra empresa emergencial ou não? Porque a Fênix rescindiu o contrato emergencial do transporte escolar com a prefeitura. O senhor sabe qual empresa vai prestar esse serviço a partir de segunda-feira, até o momento? Eu vou ver isso hoje, esperando sair daqui para me saber. Tá, vereador, o senhor tem confirmado que a Fênix rescindiu o contrato? Nós temos. Os motoristas estão cumprindo o aviso, os monitores também. A informação que eu tenho, sim. O contrato emergencial de transporte escolar, não a concessão do transporte público.
De transporte escolar, sim. Tá. Senhor Valdir, o senhor é o responsável pelo transporte dos alunos. O senhor é a pessoa que, no meu entendimento, é a pessoa mais bem informada no que diz respeito a esse assunto. O senhor tem alguma informação para nos expressar em relação a isso? Vou saber daqui a pouco. Daqui a pouco que o senhor vai saber se na segunda-feira vai ter ônibus, vai ter transporte dos alunos? Não, eu preciso passar na licitação, que seria hoje, para me saber, pegar a relação tudo certinho, para começar a trabalhar. Você poderia informar nós até amanhã? Como vai ser isso? Poderia informar depois. Tá, se o senhor puder nos encaminhar essa informação que o senhor vai receber hoje, eu acho que seria importante. Tá bom? Encaminhar as informações em relação da substituição ou não das empresas de ônibus de transporte de alunos. Vou mudar o verbo. Eu determino que o senhor traga essa documentação que foi determinado pelo presidente da comissão, tá bom? Não entendi. A gente determina, quer dizer, eu estou dando uma ordem determinando que me traga essa documentação. É que a lei determina isso, tá bom? Certo? Nós sabemos qual a empresa que vai estar prestando serviço a partir de segunda-feira, ou por contrato emergencial, ou por licitação. Licitação, ela foi, né, até o momento... Senhor Valdir, nós gostaríamos de saber como... Vou resumir para que fique fácil para o seu entendimento e possa nos ajudar na resposta do nosso questionamento. Estou determinando que o senhor nos informe como que o transporte escolar em São Luís ou Paraitinga, a partir de segunda-feira, vai funcionar. Com detalhes. Detalhes das empresas, dos perueiros. Não, eu vou fazer uma coisa mais abrangente. Ou se não tiver também, informar. Se não tem nada, nos informar. Tá? Se não vai ter, não tem jeito. Então, gostaria que constasse em ata a determinação do presidente da comissão de que o senhor Valdir vai nos fornecer as empresas de vans, peruas, dos micro-ônibus e dos ônibus, certo? Isso, então, já estabilizada. Só dos ônibus, né? Porque os outros já estão tudo... Os outros não tem problema nenhum? Não, os outros já teve licitação, já teve tudo certinho já. Tudo certinho, então muito bem. Então esse que estava em pendência, tá bom? Só dos ônibus. É que a Fênix prestava serviço. Ela tem a concessão do transporte público e tinha um contrato emergencial do transporte escolar, que foi encerrado e ia ter a licitação, o Tribunal de Contas deu um parecer contrário a essa licitação, que aconteceu no dia 31, né? Se eu não me engano aqui. Então nós estamos em dúvidas. Queremos saber se as aulas começam segunda-feira e se vai ter ônibus para cumprir e entrar no lugar da Fênix, ou não sei se é a própria Fênix, eu não sei qual empresa de ônibus vai começar a trabalhar na segunda-feira. Então, se o senhor puder trazer essa informação, será de muita ajuda para nós aqui. Senhor Valdir, nós agradecemos a sua presença, os seus esclarecimentos. Só aguardo um momento para que nós possamos elaborar aí o termo do testemunho, a ata, para o senhor assinar, tá bom? O senhor vai ler a ata e vai assinar, tá bom? Se concorda com elas. Se achar algumas coisas que o senhor falou. Tá. Senhor Valdir, eu gostaria que o senhor também tomasse ciência que o senhor já sai intimado daqui desse depoimento, de toda essa documentação que o senhor vai ter que fornecer, tá bom? Então o senhor tem ciência disso, né? O senhor entendeu que o senhor tem que trazer a documentação, tá bom? Entendi. Obrigado. Se tiver dúvida, o senhor não anotar todos, se o senhor quiser depois, ali na ata o senhor vai ver quais os documentos que o senhor teria que trazer para nós. Então o senhor confirma, anota. Né? Tá, eu gostaria que o senhor me respondesse sim, se o senhor entendeu o meu questionamento. Sim. Muito obrigado. Obrigado, Valdir, pela